Vamos falar sobre o que é bode, cavalo, boi, vaca, animais irracionais. As escrituras são bem claras quanto a estas palavras. Romanos 1, Deus diz, Papai Paulo, com toda clareza, com toda sabedoria divina, relata aos homens como animais. Por que como animais? Porque um boi, ele não sabe que é um boi. Um cavalo não sabe que é um cavalo, mesmo sendo um cavalo. Mesmo sendo um bode não sabe que é um bode. Por que ele não sabe? Está morto, está em pecado, como um animal irracional, ele não sabe o que ele é no reino de Deus. Por que se transformaram em bodes, cavalos e animais? Porque a Escritura diz, cada um buscando a sua própria sabedoria no reino do Criador dos céus e da terra, se tornaram como animais irracionais, sem entendimento, sem conhecimento de Deus. E como se tornaram animais, foram buscar no reinos do mundo, da terra, os bodes, os cavalos. Por que bodes e cavalos? Como animais, vejo homens pregando, falando de Apocalipse, sendo ele o próprio cavalo de Apocalipse 6, o próprio bode de Apocalipse 9. Por que isso? Porque o poder divino é inestimável, é inexcusável, como diz Romanos 1, Paulo relata bem claramente como que os filhos de Satanás, sem ter entendimento, foram honrar a criatura mais do que o Criador, do que a divindade do Deus Santo, que santifica o animal, como diz Papai Jó. Como animais imundos, caminhamos na terra sem ter conhecimento de Deus. E por que isso? Porque não foram lavados dos seus malignos pecados. Todo mundo é santo, todo mundo é rei, todo mundo é juiz. Parece o Supremo Tribunal do Brasil, o Congresso, onde se legislam em causa própria. Cada maligno, mentiroso, cavalo e bode verão agora, nesses dias, a partir do dia 14 de maio de 2018, com a data precisa, o dia exato, quando o Criador dos céus manifestará seu juízo sobre os reinos do mundo. Que reinos são esses? Lucas 16, Zacarias, Isaías, Jeremias, os profetas de Cristo relatam
que, como animais, caminhamos na terra sem saber para onde vamos, como boi, como cavalo, como bode. Bode e cavalo são demônios, servos de Satanás. Por quê? Porque em Tiago 1, 2, 3, 4 e 5, Deus diz: da boca dos cavalos precisam se colocar freios, porque o cavalo, como diz no Salmo, não seja como cavalo, porque eu tenho que colocar freios nas suas bocas, porque a língua é uma praga, é uma peste que incendeia toda a terra. A língua faz os navios se afundarem nas fontes de amargura. Filhos de Esaú, filhos de Caim, filhos de Jezebel, homens perversos, malignos, mentirosos, que serão colhidos. Como está em Mateus 13, colherei o joio que Satanás plantou dentro da minha casa. E quando chegar no período final, na consumação dos séculos, eu enviarei meus exércitos e os colherei, para que aqueles que estão prisioneiros nas cadeias de Satanás, dos cavaleiros do Apocalipse, Apocalipse 6, Apocalipse 8, Apocalipse 9 e 16, os bodes, os cavalos, das profecias de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, dos profetas Amós, Obadias. Só o livro de Obadias dá para afundar toda a terra. É um capítulo só, mas fala de toda a congregação de Satanás, onde meu pai Ezequiel relata em Ezequiel 33 a 40, incluindo Ezequiel 28, como Satanás se colocou como rei dentro da casa de Deus. Por isso ninguém sabe nada. Os cavalos, porque vem muita peste, muita praga, muita fome sobre a terra. A fome são vocês. Profetas ignorantes, pastores mentirosos, covardes, que buscam agradar aos homens. Nunca fizeram o que meu rei mandou fazer. Nunca fizeram o que ele mandou fazer em João 5, João 6, nos livros que o próprio Criador dos céus pregou na terra. O próprio Jeová, o Deus que se fez carne, para mostrar aos animais da terra a glória do Pai. A glória do Pai é a glória dele. Eu e o Pai somos um só. Eu sou o Senhor dos exércitos, que andou com meu pai Moisés, com meu pai Abraão, com meu pai Davi. Anda comigo, porque eu não dou honra a homens. O homem não vale nada. Tudo causeiro, sem vergonha, presunçoso, arrogante e soberbos. Tomaram o reino pela força. Como diz papai Zacarias, em Zacarias 4, não é pela força, mas é pelo meu espírito, pela minha palavra. Por isso que eu fico abismado. Não vi um homem até hoje
dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Como ele falou com meu pai Ezequiel. Ezequiel 2, 3, vai lá, fala com esse povo maligno, perverso, mentiroso, enganador, de cerviz dura, como diamante. Assim diz o Senhor. Não seja como eles, rebeldes, covardes e mentirosos, mas diga o que eu estou mandando você falar. Da mesma forma fez com meu pai Elias, com meu pai Moisés. Quando os filhos de Satanás se levantam dentro da congregação de Deus, em Números 16, a turma de cobra coral, que tomou conta da casa de Deus hoje, porque os espíritos dos filhos do diabo e nem dos filhos de Deus não morreram, estão vivos, vagueando pela terra. Mas os servos do Senhor dormem no Senhor, vivos como meu pai Abraão. Matador de reis de Sodoma e Gomorra, como meu pai Davi. Matador de leão e urso. 1 Samuel 17. Quando ele chegou na congregação do povo que estava cagado de medo, todo mundo se borrando do filisteu, filho do diabo, que nem vocês, cavaleiros do Apocalipse, as bestas, feras da terra. Meu pai, Davi, diz: quem é esse animal que está blasfemando quanto meu Deus, quanto meu Senhor, quanto meu pastor? Quem é esta besta? E os irmãos dele disseram a ele: o que é que tu queres aqui? E ele disse para aquele povo covarde e mentiroso: eu, quando cuidava das ovelhas, matei o leão, matei o urso, arranquei as minhas ovelhas da boca do diabo. Ou vocês não sabem que o diabo, no mundo espiritual, no mundo literal, é um leão, é um urso devorador de ovelhas, como os obreiros da iniquidade, filhos de Satanás. Do Salmo 1, Salmo 2, Salmo 14 e 53, como meu Senhor diz: esses filhos de Satanás comem as minhas ovelhas no café da manhã. Tem uma palavra para cada um de vocês. O tempo de vocês se encerra em 14 de maio de 2018, quando tocará a grande trombeta. Apocalipse 10, 7, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 14, 1 e 6, Apocalipse 16, 14, 15 e 16. Reunirei as nações e as destruirei. Assim será feito.